Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é Inês e eu estou aqui na conta de Instagram da EARA para falar um bocadinho sobre comunicação de investigação com animais, com a doutora Paula Canas, do Centro de Neurociências de Coimbra, no âmbito da campanha Get On Board 21. A doutora Paula Canas trabalha no Centro de Neurociências de Coimbra e a sua investigação foca-se no papel dos receptores de adenosina nas doenças neurodegenerativas e do foro psiquiátrico. E durante a sua carreira já tem trabalhado com diversos modelos animais. Eu fico a trabalhar assim. Boa tarde, Obrigada, então, a todos. doutora. Boa tarde. Prazer. Obrigada por se ter juntado a nós. Então, aqui esta pequena conversa começa com uma questão que é como é que a doutora Paula e o CNC, o Centro de Neurociências de Coimbra, comunicam sobre a investigação que utiliza animais? Certo. Obrigada desde já pelo convite de estar presente. Obrigada, Inês. Como é que nós comunicamos? Então, normalmente, nós temos várias formas de comunicar a ciência. A mais tradicional é quando nós acabamos por publicar a nossa investigação, mas também existe outra forma em que nós comunicamos com a sociedade em geral. E nós, quando comunicamos acerca da nossa ciência, acerca da nossa investigação, nós tentamos realçar a importância da investigação animal e do uso de animais como um dos primeiros passos no desenvolvimento de novas terapias, que muitas vezes são aplicadas a doenças que não existem, terapias muito eficazes, como por exemplo, pronto, eu vou dar alguns exemplos no que eu trabalho, doença de Alzheimer, depressão, existem alguns tratamentos, mas não são muito eficazes. Recentemente nós estivemos a trabalhar num modelo animal da doença de Angelman, por isso e faz parte da nossa responsabilidade falar um pouco e sensibilizar o público em geral para a investigação animal. Sem dúvida, concordo em absoluto. Daí ser também tão importante estes eventos. Exatamente. E consegue-nos dar um exemplo concreto de uma situação em que tenha feito este tipo de comunicação proativa? Sim, claro. Então, sempre que é possível, e também quando nos surge a oportunidade, nós participamos em vários eventos que muitas vezes também são organizados quer pelo centro que eu pertenço, o Centro de Neurociências e Biologia Celular, e também outras entidades que muitas vezes que nos dão financiamento ou então que são fundações de apoio aos doentes. Sempre que nos fazem um convite, nós estamos presentes, que aconteceu nos últimos meses, quer para a Fundação de Angel, com a qual eu expliquei a nossa investigação há cerca de um mês, ou também a Maratona da Saúde, ou seja, em que nós tivemos a possibilidade de nos relacionarmos e falar um pouco sobre a nossa investigação com pacientes, com os cuidadores, porque eu acho que é muito importante sensibilizar o público por muitas vezes, e eu acho que estas atividades de divulgação de ciência têm que fazer parte da nossa vida. Comunicar, claro, a ciência em geral, mas em particular chamar a atenção sempre que os animais são usados, porque muitas vezes nós usamos-los como modelos animais da doença e que nos permite perceber um bocadinho mais sobre a biologia da doença e perceber também um pouco mais se existem outros alvos terapêuticos que nós possamos explorar que não são explorados até aquele momento. Portanto, não só a investigação com base logo em aplicação de uma terapia, mas também a investigação básica. Também é muito importante Exatamente. essa componente, mesmo que não Sim, vejamos já nos próximos anos aquela terapia já a ser testada. Sim. exatamente. E a doutora Paula, quais considera ser as maiores recompensas de falar sobre este tema? As maiores recompensas, para mim, pronto, eu estive há alguns anos nos Estados Unidos e eu sempre me lembro de um póster que eu via fixado no laboratório onde eu trabalhei, que chamava a atenção da investigação animal. E aquele póster sempre ficou na minha cabeça. O que é que dizia? Tinha uma imagem de animais e tinha a seguinte frase, que os animais salvaram mais vidas que o número de emergência nos Estados Unidos. E eu penso que as pessoas não têm esse conceito presente como é importante nós investigarmos. E
e importante também ter em conta, pronto, que nós usamos animais, mas sempre de uma forma em que nós temos um objetivo, perceber um pouco mais sobre a doença, perceber se os medicamentos potenciais, se funcionam ou não naquela doença e tentar dar importância, que os animais têm na nossa investigação. Sim. E nós, como quem trabalha com modelos animais, sabe, a importância que isso tem, mas também falar sobre isso às vezes torna-se um pouco um desafio, não é? Porque as pessoas, o público em geral, às vezes não entende muito o que é que nós estamos a falar ou o que é que nós fazemos em concreto no laboratório. Quais é que acha ser mais concretamente assim os desafios de comunicar sobre ciência? Pronto, eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que nos pediam a nós era para não falar em público sobre este assunto, que era bastante sensível nos Estados Unidos. Aqui não é o caso, nós estamos numa situação diferente. E eu concordo que nós devemos falar, e devemos falar que usamos animais, que faz parte também da nossa missão fazer que o público perceba que nós usamos animais. Contudo, eu sei que é um tema sensível e é um tema controverso, mas é a partir de nós explicar o que nós fazemos, realçar a importância da investigação e também que a nossa investigação é regulamentada, é revista por um comitê de ética e que tem em conta o bem-estar animal. E nós também pensamos sempre e tentamos promover, tal como nas nossas experiências, ou seja, a diminuição do uso de animais, quando é possível, ou o uso de outro modelo, ou redução do número de animais, ou então melhorar o seu bem-estar. Nós temos sempre isso em conta quando nós tentamos desenhar as experiências. Contudo, é sempre, e eu gosto de referir que temos que sempre ter em conta o benefício do uso dos animais, que é encontrar novos fármacos, perceber melhor as doenças, e muitas vezes outros modelos não nos permitem chegar a estas conclusões, como por exemplo quando nós tentamos avaliar algo que é comportamental, por exemplo, a memória, alterações motoras, que noutros modelos não é possível avaliar. Exato, muito obrigada. Se alguém tiver alguma questão para a doutora Paula Canas, pode, no ícone, no canto inferior direito, com um ponto de interrogação, pode colocar aí umas questões para a seguir debatermos um bocadinho. E queria só fazer mais uma pergunta. Claro. O que é que a doutora Paula Canas acha importante apoiar esta campanha da EARA Get On Board 21? Bem, eu acho que é importante apoiar esta campanha Cat on Board 21 porque é falar abertamente sobre a investigação realizada em animais, explicar como o público beneficia desta mesma investigação de uma forma transparente. Ah, isso eu sou um bocadinho ao contrário daquilo que me foi ensinado há 10 anos ou 11 anos nos Estados Unidos, que era não falar de tudo. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que nós devemos falar sobre a investigação e tentar divulgar a mensagem que os animais são importantes e nós temos sempre em consideração o uso animal e tentamos sempre em conta o bem-estar animal ao fazer as nossas experiências, claro. Quebrar um bocadinho o estigma Exatamente. que existe na sociedade sobre o uso de animais em investigação. Sim. Muito obrigada, doutora, por Obrigada, se ter eu. junto a nós. Gostei muito. Vou só verificar se existe alguma questão. Certo. Não existem ainda questões. Queria agradecer, em primeiro lugar, à doutora mais uma vez por se ter juntado a nós, a toda a gente que se juntou a nós para ver este direto e à Yara pelo convite e pela oportunidade de termos esta conversa. Obrigada também. Foi um gosto, foi um prazer te rever e participar nesta campanha. Obrigada, doutora. Então, até à próxima. Deus, uma boa tarde. Adeus. Obrigada. Desde a próxima. Obrigada. Deus.